Oi, gente, eu vou contar a minha experiência de como foi tirar o visto americano. Bom, o motivo de eu tirar foi para passar 2 dias em Nova York, num passeio da escola do intercâmbio que eu pretendo fazer no Canadá, em Toronto. E o segundo motivo é por conta da conexão mesmo. Tinha duas opções, ou no México ou nos Estados Unidos, em algum dos lugares, né? Geralmente era em Miami ou em Nova York. Sobre o preenchimento, eu preenchi sozinha, sem assessoria. E acredito que por conta disso também eu tive um visto negado, porque eu não pensei em algumas coisas, né, que um assessor poderia me orientar. E também eu levei mais ou menos 1 hora para preencher tudo, porque não tinha que enviar a documentação, né? A documentação a gente envia na entrevista. Envia não, a gente leva na entrevista. O processo custou US$ 160 e convertendo no dia dava R$ 840, o dólar tá bem alto agora. E também mais R$ 60, que é opcional, né, da taxa de entrega. E depois disso, eu comecei a separar os documentos que eu ia levar na entrevista. Entre eles, eu levei a página de confirmação do DS-160, que é onde a gente preenche lá no site deles, o passaporte, a foto, eles falam que é para levar, mas eu acho que não precisa. Só precisa se for algum membro da família que não puder comparecer no caso. Então, por exemplo, um bebê, né? Eu não tenho certeza. São pessoas assim que vão te acompanhar na viagem. Mas você mesmo, se você for sozinho, não precisa. Você tira a foto lá no caso. Aí declaração de imposto de renda, olerites, comprovante de trabalho, né? A carta da escola, né, que eu mencionei. O roteiro de atividades que eles pedem também, diplomas, eu levei meus diplomas, comprovante de residência, e certidão de nascimento. O terceiro passo foi ir no CASV, que é uma visita bem rápida. Eu entrei em menos de 15 minutos, eu resolvi tudo. É para tirar as digitais e tirar foto. O que precisa levar? Só a página de confirmação e o passaporte. E lá você pode entrar com o seu celular desligado. Lá não tem muita fiscalização, dá para entrar com guarda-chuva, né? Guarda-chuva pequeno, uma bolsa pequena, então não tem muita fiscalização, pelo menos para mim não teve, eu passei, eles só passaram aquele detector de metais assim. E foi isso. Olharam assim minha bolsa, eu abri a bolsa, olharam assim dentro e foi só isso. O quarto passo foi a visita no consulado. Lá sim você não consegue entrar com nada, tem que deixar em algum outro lugar, deixar alguém cuidando das suas coisas, ou lá do lado tem um monte de porta de guarda-volumes, né? Logo que você entra na fila, já aparece um menino falando: ah, você precisa guardar o celular? E aí, no primeiro que apareceu, eu fui guardar. E paguei R$ 30 pra guardar lá, sendo que eu andei um pouquinho mais pra frente e tinha lugar que deixava a gente guardar por R$ 5. Não pode entrar com comida nem bebida, mas lá dentro tem uma lojinha que vende coisas de comer, coisas de beber, café. Lá só pode entrar com papel e com o passaporte, né? Os papéis, né? Pasta de plástico também, nada fechado. Porém, eu vi gente com bolsa lá. São 7 filas, tá? Primeiro, não tem sistema de senha, você fica de pé mesmo. Eu cheguei às 8h30 da manhã e saí 12h30, então é muito tempo. Bom, tem a fila externa, a fila para conferir o passaporte, aí a fila de aguarde para você ir para uma segunda fila, que eu não entendi também, porque tem uma fila para aguardar outra fila. Aí dessa terceira fila você fica no sol. Essa fila foi a mais demorada da parte de fora antes de entrar na entrevista. Demorou mais ou menos uns 50 minutos no sol e eu tava um dia
frio, eu tava com 2 blusas, eu tirei as 2 blusas porque ficar 50 minutos no sol dá um calor. E depois você entra numa outra fila. Mas antes disso, a gente passa por um detector de metais, na verdade um raio-x, e aí a gente coloca os pertences numa caixinha, e dessa caixinha passa por uma esteira que também analisa o que tem dentro. Eu não consegui achar fotos originais de lá de dentro, então eu achei algumas outras da internet que parecem, né, com lá dentro. A máquina de raio-x e a esteira onde passa as... que tem um banco, mas essa com banco você fica uns 10 minutos por aí. E aí você já entra na fila da digital. Essa fila da digital, você fica muito tempo para coletar. E uns 40 minutos eu fiquei nela. E depois tem a fila da entrevista. Então você faz a digital e depois entra pra fila da entrevista. Essa da entrevista é muito demorada. Demorou mais ou menos 1 hora. Porque ela tem 7 voltas assim. Seis ou 7 voltas. Então você vai andando. E depois ainda tem uma filinha pro guichê, né? Então ficam mais ou menos 3 pessoas antes de você ser entrevistado. Aí você consegue ver até, você consegue até ouvir a entrevista, mas eu tava tão nervosa na hora que eu não fiquei prestando atenção, sabe? Fiquei mais focada no que eu ia falar, como que eu ia ser abordada, o que eu ia responder, então eu nem prestei atenção. Eu achei muita bagunça, sabe? Teve gente do horário de 11h30 que tava no mesmo horário que tava na frente de mim, inclusive. Eu cheguei às 8h30, né? Eu consegui entrar lá dentro às 9h. Meu horário era às 9h30. E então, assim, eles não têm um controle do horário que você entra. Fala lá no encarte, né? Fala que você não pode entrar com muita antecedência, mas pelo jeito não tem esse controle, não. Então, sobre o tipo de roupa, eu fui com a minha roupa que eu uso no meu dia a dia mesmo. Eu li por aí de alguns especialistas dizendo que você tem que usar realmente as roupas que você usa no seu dia a dia e na sua profissão, né? Pelo que eu vi dos especialistas, né, dos profissionais que trabalham com isso, quando você se veste de uma forma muito, né, enfeitada, parece que você está tentando enganar a pessoa que vai te entrevistar. Então, por isso que... Mas também não ir mal vestido, né? Você vai bem vestido, cabelo limpo, é o suficiente. Ponto muito importante é você ir com um sapato confortável, porque eu vi muita gente lá de salto alto. Gente, imagina 4 horas de pé parado com salto alto. Eu tava com uma sapatilha confortável, meu pé não tava aguentando de dor. Sem brincadeira, não vá com sapato desconfortável ou de salto alto. Outra coisa é levar alguma coisa para se distrair. Eu não levei nada, não pode entrar com celular, né, nenhum eletrônico, então eu não levei nada e eu fiquei 4 horas olhando para cima, olhando pro lado, para trás, olhando as pessoas na fila e isso é um tédio, né? Aí eu vi algumas pessoas, dava pra contar no dedo de uma mão, umas pessoas com livro. Eu saí para beber água 1 minuto, inclusive você pode sair da fila porque para tomar um café, comer alguma coisa, não tem problema. Você pode sair e voltar, você avisa a pessoa, né, que tá ali na fila e sem problema. Teve uma hora que eu saí e fui beber água do bebedouro, que era mais fácil, tava mais perto ali, né? Gente, a água tem um gosto horrível de ferrugem. Eu achei até que eu fosse passar mal depois, porque quando eu bebi assim eu senti aquele gosto estranho. Como eu não tô exagerando, ficou um pouco da água aqui na minha boca e começou a queimar aqui, ó, o meu lábio. E eu falei, nossa, essa água deve ser radioativa, deve ser tóxica. O lugar é muito feio, eu achei, sabe? Parece um quintal, o chão assim de quintal mesmo, sabe? Com aquele forro, eu achei bem feio, tudo aberto nas laterais. Na minha cabeça, eu vou deixar umas fotos aqui. Na minha cabeça era aquele ambiente tipo de aeroporto, sabe? Com o chão brilhando, assim. Não tem nada de glamour, não, viu? É uma coisa bem simples mesmo. E eu achei bem feio o lugar, pra falar a verdade. Bom, a minha entrevista, né?
Foi em português, pelo que eu vi, quando você dá a entender que fala inglês, eles começam a entrevista em inglês, né? O meu primo, por exemplo, falou que foi pro Canadá e ela perguntou o que você foi fazer no Canadá? Ele foi estudar inglês. Ela começou a falar inglês com ele. Então, assim, muito cuidado em falar que você sabe falar inglês, porque com certeza eles vão testar isso e vai ser um motivo a mais pra você ter o visto negado. Paguei, né? Como eu disse, eu paguei os R$ 60 da entrega. E como eu tive o visto negado, eu imaginei que eles fossem devolver o dinheiro da entrega, porque eles iam entregar na minha casa o quê? Nada, né? Já que eles devolveram o meu passaporte, mas eles não devolvem taxa nenhuma. Então, se você morar em São Paulo, nem coloca que você prefere receber em casa, porque eles não devolvem esse dinheiro. Se você tiver o visto negado, vai ser R$ 60 a mais de prejuízo, né? E o visto não é nada barato, né? As perguntas que eles fizeram pra mim, eu listei aqui e aí eu vou ler. No que eu trabalho, eu sou UX designer. Se meu trabalho, como era a modalidade, né, eu disse que era híbrido, na verdade é 100% home office, mas se eu falasse isso, talvez pudessem negar, né? Aí eu falei híbrido, eu achei que eles não iam saber, né, se eu falasse, né, mentisse nesse ponto. Se eu tenho filho, daí eu falei que não. Na verdade, eu não tenho muitos vínculos mesmo aqui no Brasil, então pode ser também que tenha sido isso, né, que eles negaram. Quem vai custear? Eu, com quem eu moro sozinha. Se eu tenho propriedade, eles perguntaram isso 2 vezes. Eu disse que eu não tinha. Quanto eu ganho? Se eu já visitei outros países, eu não visitei. Essa seria a minha primeira viagem. Por que que eu vou pro Canadá? No caso, né, o meu curso, né, o meu intercâmbio. E se eu já tinha visto canadense. Na hora que ela perguntou isso,